estava indo para um show, num Uber, um aplicativo, e o motorista, muito simpático, muito bacana, começou a falar, ele viu que eu entrei no Uber com um teclado. Ele falou, você é músico? Pá, ficou olhando, eu tava com uma roupa já preparada para o show. Você é músico? Ah, que legal. Ah, eu sou cantor, e eu com esse meu jeito assim, meio calado, né? Pô, que legal, gosto de música pra caramba. Ele foi falando vários estilos musicais, né? Aí ele perguntou pra mim assim, o que que você canta? Você canta pagode? Aí eu falei assim, cara, não é exatamente pagode, mas eu canto black music. Pagode está inserido no contexto black music. É música, digamos assim, é música. Não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com isso, não. A gente chama de música de preto, tá ali no caldeirão. Como se fosse o blues, como se fosse o jazz, como se fosse. Enfim. Aí eu fui conversando. Ele falou, cara, qual é teu nome? Eu falei, Edmond. Pô, cara, eu acho que eu já escutei uma música tua no rádio. Eu falei, pô, que legal, que pá. Aí eu te respondendo. Contei a mesma história pra ele. Lá atrás, eu era assim, eu gostava muito de música, mas não sabia que eu sabia cantar. Minha tia me levava para uma igreja batista, eu ia para a igreja batista só para comer o pão com café com leite, lá na Vila Cosmos, o pãozinho e o café com leite, o lanchinho que eles davam na igreja, né? E lá tinha música, mas eu não parecia até que eu tinha TDAH, eu não me prendia não, eu ficava esperando o danado do lanchinho. Aí depois de um tempo, eu fui ficando um pouquinho mais, quase chegando na adolescência, ficava cantando os hinozinhos lá, mas não passei muito tempo na igreja, não. Não foi a igreja que me deu a base na música, não. Depois eu fui pro ginásio. No ginásio você começa, era aquela fase que tava tocando muito Marvin Gaye, eu escutava muito Marvin Gaye de uma casa do primeiro andar do meu prédio, eu escutava muito Stevie Wonder, eu escutava muito The Jacksons, eu escutava esse pessoal da Motown, esse pessoal da Black Music total, quando pequeno. Ficava escutando. Um dia eu cheguei na cozinha, na porta da cozinha, tinha um meio-irmão meu lá em casa, e minha mãe estava fazendo comida, eu comecei a cantar uma música da novela Selva Sob Pedra. Pequenininho, aí, mas com uma voz muito aguda, e minha mãe falava assim, minha mãe ficou me olhando, e esse meu irmão, ele gostava de televisão, gostava de novela, ele ficou olhando assim, causou uma estranheza lá em casa, né? Muito embora minha mãe cantasse, mas não tinha músico nenhum lá em casa. Aí fiquei com aquele negócio de música na cabeça, escutava de escutar aquele som do primeiro andar, de black music. Certo dia minha mãe falou assim, meu filho, vai lá na padaria, compra pão, compra um queijinho, final da tarde, compra pão, compra um queijinho, compra não sei o quê. Aí quando saí do meu corredor e passei pela sala, a televisão preta e branca ainda grandona, aí eu olhei pra televisão, tava o Messias Limar, era um programa de música, nem sei se tem mais hoje. Mas ele era disc jockey, hoje é DJ, né? E ele ficava lá dando as informações. Hoje, baile em Madureira, baile... Cara, tocou. Aí eu falei, caraca, eu olhei o vídeo, cara. Era o vídeo da música Blame It on the Boogie dos Jacksons, né? Aí eu falei assim, cara, que lance maneiro, cara. Já deixei o cabelo crescer, né? Já andava. Aí naquele dia que eu fui na padaria, vi o vídeo, eu comecei a prestar atenção no programa. Aí foi um monte de informação que pra você comprar um disco, cara, naquela época, você tinha que ir lá na praça e, pô, tinha que. Era uma dificuldade total. E o disco, a música que você queria demorava a chegar, não sei o quê. Fosse aí, internet era... E só tinha esse programa de informação. Eu fiquei acompanhando, aquilo foi entrando na minha veia, foi entrando na minha cabeça, foi. Aí eu falei, quero ser cantor. Aí fui pela adolescência dentro, na escola eu era o animador da sala, cantava as músicas que... As pessoas ficavam assim impressionadas, né? Como é que esse garoto canta isso? A minha professora de inglês, eu ainda não falava inglês, minha professora, Dona Solange, ficava olhando pra minha cara assim, ela dava aula no IASEG, né? E ela ficava olhando assim, esse garoto... Porque o ouvido, né, cara? Era só o ouvido, eu escutava, o meu ouvido captava e eu cantava o inglês sem saber nenhuma palavra perfeitamente. Enfim,
fui crescendo com aquela coisa na cabeça. Aí chegou na adolescência, tinha um rapaz que era amigo da minha irmã, da minha irmã, e ele ia lá pra casa com um violão. Aí minha mãe um dia falou assim: meu filho, tem um colega da sua irmã com um violão aí na sala. Até ali eu não tinha tido contato com nenhum instrumento. Naquele dia que ele tava com o violão assim, nessa época ele era adventista do sétimo dia, excelente músico desde novo, grande compositor. Alô, meu amigo Julinho Borges, fantástico compositor, irmão. E aí começamos ali no corredor do meu prédio, que parecia um estúdio, que tinha eco. A gente ficava ali horas tocando tudo que eu queria e que eu não queria. Horas. E aquilo ali foi me nutrindo. Foi cada vez mais foi minha faculdade de música. Eu fui me especializando. Eu fui me especializando e cantando músicas assim de Ivan Lins, de Djavan, Stevie Wonder. Tudo que aparecia na televisão eu imitava. Imitava literalmente. Literalmente. Aí fomos. Naquela época eu cantei em algumas casas na noite pra ganhar um dinheirinho e tal. Aí eu comecei a trabalhar. Foi meu primeiro trabalho no Banco Itaú. Lá na Candelária. Aquela agência Pio 10. Ou Pio 11, negócio assim. Então foi bancário, né? Foi por um ano só. Mas o motivo eu vou te dizer agora. Eu entrei naquele banco que era fantástico, era grande pra caramba, fantástico, assim, uma agência bacana. Tinha todas as possibilidades de chegar a gerente, porque o bancário também tem uma vida muito dura, né? Ele fica, ou ele tem uma opção, ou ele fica ali servindo o banco, ou ele... Não é fácil. Não é fácil. Então eu já estava pensando, eu não fui para a Força Militar, eu já estava pensando em seguir aquele mantra ali e me tornar um bancário. Aí esse meu amigo Julinho ia sempre na porta do banco. Pô, cara, e ele conversava comigo: pô, Edinho, vamos fazer um som hoje, não sei o quê. Aí fomos fazer uma fita demo, como se chamava, num lugar para uma outra banda, a banda Fanzine. Vamos fazer uma fita demo para essa banda. Nesse dia no dia que eu tava gravando lá, entrou um produtor hoje muito famoso, já trabalhou com muita gente, já gravou com muita gente, se chama Torquato Mariano. Ele entrou, rolou lá uma sinergia legal, acabou que eu fui gravar com o Torquato Mariano. Aí eu gravei a primeira música. Como é que são as coisas, né? Tinha um sábado que ele queria marcar pra mim na casa dele, gravar uma música com ele, pra fazer os experimentos, pra ver como é que ele ia fazer meu estilo. Ele falou assim: pô, negão, antes disso ele falou assim: pô, negão, eu não vou poder nesse dia porque eu vou viajar pro Japão com o Djavan. Quando eu voltar, a gente trabalha. Foi isso. Quando ele voltou, ele marcou um dia comigo. Aí eu falei: pô, cara, não vai dar. E eu falei: pô, não vai dar pra mim ir na tua casa, não? Porque o sábado inventei uma história, porque sábado era dia de namorar, né? Vai deixar de namorar? Já era o dia de eu namorar com a Daisy, mas assim, o cara sem noção... Nessa época eu já conhecia a Daisy já? Já conheci, eu conheci desde 86 também, uma história muito longa. Caramba. Uma história muito longa. Aí ele falou: não, cara, vem aqui sábado, cara, pra gente começar a fazer alguma coisa, pra gente dar uma pesquisada, pra me ver o que você gosta de cantar e tal. Cara, não dá pra mim ir, cara, não dá. Aí ele insistiu, bacana, assim, tava querendo fazer o trabalho comigo, não... Acabou, pá, não vai, eu fui na casa dele. Aí chegou lá, ele já começou a fazer alguma coisa com essa música Coração de Gelo. Aí viu o tom de voz e tal. No meio da semana, eu tive a notícia: você vai assinar o contrato com a Sony Music. E o processo não tinha esse processo seletivo de The Voices, disso. Não tinha nada disso. Foi assim, foi a coisa de Deus mesmo, né? Foi mágico, né? Naquela semana, eu tive essa notícia que eu ia assinar o contrato com a Sony. E assinamos o contrato com a Sony. Logo depois veio a surpresa. Eu lembro que no dia que eu assinei o contrato, assinou eu, Cidade Negra e um outro artista que eu não lembro agora. Aí começou toda aquela alegria para gravar o disco, para fazer o disco, e todo aquele processo que eu te falei de gravação, vendo tanta coisa bacana.
Aliás, até passei uma parte. O dia que eu cheguei no estúdio pela primeira vez, cara, lá na Barra, ali no lado do Bosque da Barra, Sei, eu sei. andei assim, léguas, eu e o Julinho. Quando eu entrei no estúdio, cara, microfone com aquela cápsula dourada. Lindo, né? E o dono do estúdio, se eu não me engano, era o Mazola, o produtor na época da Simone, cara que trabalha com grandes estrelas, né? Aí eu, cara, quando eu entrei no estúdio, falei assim, meu Deus do céu, não conseguia nem gravar, cara. Assim, Tão deslumbrado, né? muito a emoção, né? Aí as coisas foram acontecendo. Aí eu me tornei um cantor, assinei contrato com a Sony, música na novela. Mas eu sempre me mantive muito com o pé no chão, assim, não viajei na cocada, não. Fiquei sempre ali. E eram tempos diferentes, né? Naquela época Aí sim, respondendo a tua pergunta, agora a gente chega no cume. Todo o meu caminhar até chegar ao meu primeiro disco foi esse. Minhas referências musicais foram os artistas da Motown, que, porra, a maior gravadora, assim, de todos os tempos, que faz esse tipo de música, né? De pretos elegantes, um produto muito bem sacado pelo dono, Berry Gordy, que ajustou tudinho para botar no mercado, porque os pretos não tinham condições. Não tinha como chegar, né? Era Você tem difícil, ideia, né? você tem ideia, o Frank Sinatra, foi Frank Sinatra, o Jim Martin, falou em um show pro Nat King Cole, ó, falou para produtores lá acho que em Las Vegas, falou assim, ó, se ele não cantar no show, Nat King Cole, hein? Você tem uma ideia, você tá ligado no Nat King Cole? Sim. Se ele não cantar, se ele não puder dormir no hotel com a gente, eu não canto. Não lembro se foi Frank Sinatra, acho que foi Frank Sinatra ou Jim Martin. Se ele não cantar, se ele não dormir no hotel, eu não canto nesse show. Os caras, mega stars, né? É. Mas, então, o Berry Gordy foi da mesma forma. E eu aqui trazendo para o Brasil, também tive essa dificuldade até hoje, mas a gente vai levando de boa, a gente vai conseguindo caminhar. E eu consegui caminhar. Passei pela Sony, depois fui para Universal, depois fui para Indie, gravei com Polygram, como é que é? Polygram. Polygram também, A né? Polygram antes, era Polygram, depois ela virou Universal. Ah, sim. Pra mim era coisa diferente, mas depois que ela virou Universal. Era a mesma companhia. Polygram, a companhia, acho que é holandesa também. Famosa, né? Estourada. Uma pegada. Então foi isso, o caminho foi esse. Foi pra mim, te respondendo, foi muita mágica, cara. Você não digo que é sorte, não. Foi coisa de Deus mesmo. Porque eu tinha vontade, recebi informações do além. Sim. Gravei, assinei o contrato. E aí, cara, depois não dá mais pra tu voltar pra trás. Depois que né, tu veste a camisa da seleção. Aí você vai embora. Aí, eu sinceramente, não é nada fácil você ser, digamos, artista. Não é fácil. Não é fácil. Existem pessoas que pensam assim, muito fácil. Não é fácil. Não. É uma coisa na frente da câmera, né? Outra coisa é você em off, né? Exatamente. A tua vida pessoal, administrar tudo isso, as cobranças, administrar a família e tal. E eu sou muito assim, um cara muito, muito ligado à família, pé no chão. Então, para mim, sempre foi um pouco complicado, mas estamos aí.